Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Em 1914 na Alemanha aconteceu um torneio reunindo os melhores jogadores da época. Olha só quem é que estava jogando aqui: Alexander Alekhine, ex-campeão mundial, Rudolf Spielmann, Julia Breyer, Frank James Marshall, Richard Hatch, David Janowski, Efim Bogoliubov, Zigbert Tahashi, Savielly Tartakover, entre outros, tá bom? Um torneio aqui realmente pesado, e a gente vai ver uma partida histórica, portanto, que isso daqui foi quase um campeonato mundial, praticamente, né? E a gente vai ver uma partida histórica aqui do Alekhine contra o Julia Breyer. Vamos dar uma olhada? Você ainda usa planilha nos processos da tua empresa? E se eu te disser que com poucos cliques você pode automatizar todos os processos da sua empresa? É sério isso, Rafa? É sério. A 4MDG é a transformação que você precisa para dar checkmate nos processos chatos e cansativos. E como é que você vai fazer isso? Você vai usar a plataforma da 4MDG e com poucos cliques, sem saber nada de codificação, você vai automatizar os processos. Processos de cadastros, compras, vendas, operações. Você vai desenhar um workflow e vai conectar ele em mais de 200 fontes de dados em tempo real. Já imaginou você poder digitar o CNPJ de um cliente ou de um fornecedor e em poucos segundos você ter todos os dados dessa empresa, inclusive análise de crédito? E poder então se livrar daquelas e-mails, daqueles processos manuais ali de requisição de reembolso, aprovação de compra e tudo mais. Faça o seu fluxo inteligente com a 4MDG e garanta a segurança da sua operação. Você vai definir os setores que receberão as informações, vai nomear os gestores, os aprovadores e também determinar os campos que precisam ser preenchidos. É o fim das planilhas dentro da sua empresa. Tudo isso dentro de uma assinatura mensal fixa a partir de R$900 por mês. Então conheça tudo que a 4MDG pode e vai fazer na sua empresa acessando o link aqui que está na descrição do vídeo e automatize os processos da sua empresa em poucos minutos. Beleza, galera? Essa é a dica. Vamos ao vídeo, vamos lá. Tudo bem, galera? Alexander Alekhine dispensa comentários, ex-campeão mundial de xadrez, considerado por muitos talvez o maior jogador da história, certamente entre os melhores jogadores da história do xadrez. E aqui Julia Breyer, jogador húngaro, outro fenômeno húngaro que até então detinha o recorde de jogar às cegas, ou seja, vendado, contra 25 pessoas ao mesmo tempo, uma simultânea de 25 às cegas, um jogador e tanto, compositor de problemas, um cara que ficava bem nos torneios, à frente dos campeões mundiais e tudo mais. Um dos melhores jogadores do mundo, com certeza. Vamos dar uma olhada então. O Alekhine abre aqui a partida com o peão do rei E4. E5, cavalo F3, cavalo C6. E o Alekhine decide jogar a abertura italiana aqui com bispo C4. Como é que será que o Julia Breyer vai responder? Ele responde com o tímido bispo E7. Não é um lance tão promissor. Hoje em dia a turma prefere lances mais ativos, como bispo C5 ou então cavalo em F6 já atacando o peão central. Lances um pouco mais ativos. O Breyer preferiu jogar tímido aqui com bispo E7. D4, o Alekhine já ocupa o centro. D6 protege o peão central e aqui de forma que pode se capturar no centro porque a dama está protegida aqui pelo bispo. Não vai precisar desviar o cavalo que está aqui protegendo o peão central, né? Então, tudo bem, não vale a pena capturar no centro agora. O Alekhine segue desenvolvendo peça aqui com o cavalo C3. Bispo G4 seguiu na partida, enfraquecendo a defesa aqui do peão central. O cavalo agora fica cravado. E aqui H3, dizendo o seguinte, pode tomar. Bispo por F3, dama por F3. E agora, por favor, leve o meu peão, ataque minha dama e ameace um duplo. Por favor, faça isso. Mas o Julia Breyer não faz e segue com o cavalo F6. Por que será que ele não quis esse peão grátis atacando a dama e ameaçando um duplo? É porque esse lance aqui teria dama por F7, né? Não foi assim que seguiu na partida. E aqui as brancas têm um jogo talvez melhor, né? Uma partida ainda bem confusa. Aqui cavalo F6, roque, por aí vai. Acho que o melhor para as brancas, né? Por conta desse rei exposto aqui. O em C2 está caindo, mas já não é mais com cheque, né? E tudo mais. Então melhor aqui para as brancas. Por isso a partida seguiu simplesmente com cavalo em F6. O Julia Breyer protege aqui em F7, né? A partida seguiu com D5 atacando o cavalo. E aqui um bom lance seria cavalo D4, um lance mais ativo. Não foi jogado na partida isso. O cavalo acabou voltando para B8 com a ideia de manobrar para outros lugares, né? Também bastante interessante. Mas aqui talvez um pouquinho mais ativo fosse o cavalo em D4. Atacando a dama, C2, enfim, segue com A6 e por aí vai.
Mas a partida seguiu aqui com o cavalo B8, o Alekhine segue com o bispo E3 desenvolvendo, o cavalo de bem D7, o cavalo fica bem flexível aqui e o Alekhine aproveita que ele já desenvolveu muitas peças, já tem o domínio do centro, o rei dele pode fazer o grande roque se ele quiser, e ele estoura o quê? O G4ão, manda a bala no Grobiano, G4 aqui pra cima do Julia. O Jula segue com um cavalo em F8, agora é o seguinte, ele vai ficando um pouquinho restrito aí, né? É possível jogar um G5, mas o Alekhine prefere jogar agora H4, vem subindo com os peões, dama D7, ataca agora aqui em G4, bispo B5, esse lance é muito bom porque ele força o lance C6, que de certa forma já enfraquece esses peões aqui caso o Breyer queira fazer grande roque aqui, né? E aí depois de C6 então o bispo volta para defender aqui em G4. E a partida segue com o bispo D8 aqui, o Jula tá todo... tá todo atrás aqui, tá todo restrito. Vamos ver, tá se segurando aí. O Alekhine segue avançando com G5, o cavalo volta lá pra G8. O que é isso? Todas as peças praticamente aqui na primeira fileira. E o Alekhine satisfeito faz aqui o grande roque. Bispo B6 foi jogado, querendo trocar um pouquinho de peça, seguindo o princípio de que se você tá restrito, né, você deve trocar as peças. Além do que, o bispo aqui não tá fazendo nada, aqui é um bispo mau, né, então trocar esse bispo é sempre uma boa ideia, né. E depois o rei vai estar pronto para fazer o grande roque, sem problema também da pressão lá em A7. Um bom lance, bispo B6, e o Alekhine segue aqui com o bispo toma, e depois de peão toma, dama aqui em E3, né, atacando em B6, ganhando um tempo para jogar F4, no momento o peão de A2 tá bem protegido, a partida segue aqui com dama C7, protegendo o peão de B6 e agora F4, aqui o Alekhine segue soltando o braço, né, esse rei aqui ele quer fazer o roque, mas tem dois cavalos não permitindo. A partida seguiu com o cavalo G6 e agora desenvolvendo uma peça, o Alekhine fala nanã, segue com F5, o cavalo vem para casa de F4 e o Alekhine não está preocupado em trocar o bispo mal dele aqui, segue com H5. O que é isso? Olha que configuração interessante que vem fazendo o Alekhine aqui na partida, né? Seguimos aqui com H6 e agora o Alekhine segue com F6, uma ideia muito interessante. Ele tá tentando quebrar a estrutura de peões aqui do Breyer. A partida seguiu com G por F6 e agora G6, não recuperando o peão, mas criando uma confusão. E aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, uma possível continuação para as negras seria peão toma. Não foi jogado, tá? Na partida aqui, a gente vai continuar, foi jogado o lance rei F8. Mas aqui esse peão toma... Não cavalo toma, que tá levando o bispo H5 com um ataque imparável, cavalo cravado, as peças chegando, mas sim nessa posição um bom lance seria cavalo E7, né? Talvez aqui o Jula tenha ficado com receio do lance G7, mas depois de torre G8, por exemplo, o bispo H5 cheque, aqui dá pra jogar, talvez um pouquinho melhor para as brancas, né? A questão do rei aí exposto e tudo mais, mas lembrando que as pretas podem fazer aqui o grande roque se precisarem, né? Tem até um cavalo G8 aqui para salvar o peão antes, né? E depois, se quiserem, podem seguir com B5, podem seguir com grande roque. Poderia seguir dessa forma com chances para os dois lados, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, ainda tem recurso aqui para as negras. Mas aqui o Jula ficou assustado, jogou agora aqui o lance rei F8. Vamos ver como segue aqui a partida. G por F7 foi jogado e agora nós temos aqui o lance cavalo em E7, né? Então, o Alekhine também perde uma oportunidade aqui de fazer um ataque imparável. Olha só, até mesmo o Alekhine, né? Um grande jogador, um dos melhores da história, acabou perdendo a oportunidade aqui de dar esse garfo, forçando o rei por G7 com a ideia de trazer a torre e depois, ou qualquer uma das torres, a torre de H talvez, e depois aqui de rei F8, dama G3 com um ataque muito forte ali em G7, né? O peão de H5 defendido e o pior, né? Não dá tempo aqui de salvar a torre, né? Porque se você jogar o cavalo em E7, vai levar dama G7 seguido de dama H8 e se tentar tirar o rei, tá vindo dama G7 de qualquer maneira e o cavalo não consegue sair, de forma que essa torre vai cair e as brancas estão ganhas, né? Então chama atenção aqui esse lance, onde o Alekhine não vai para essa combinação muito forte e joga agora G por F7 e agora o Jula tá de volta no jogo, galera. Por incrível que pareça, cavalo E7... Depois de bispo G4, peão toma em D5, peão toma em D5 e F5. Olha aí o contra-jogo aqui do Jula.
Tá indo pra cima do Alekhine, bispo F3, dama C5 propõe trocas, a dama vem pra E1 e rei por F7, o Jula, quem diria, tava todo restrito lá, segurando bronca, agora tá de volta e tá até com uns bons ataques aqui, né, tá vindo B5, B4, tem ataque lá em A2, enfim, um contra-jogo interessante, um cavalo bem colocado, né, olha só como é que é o xadrez. E aqui também, ao invés de capturar, um bom lance pro Jula seria de fato já seguir com B5 aí e tal, pretas melhores aqui na partida, né? Mas seguimos com o rei por F7, o Alekhine agora tem problemas, segue com torre H4, uma ideia fantástica. Aqui o rei vai para casa de E8, rei B1, lance profilático, já protegendo aqui o peão. A partida seguiu com B5, o Jula, não desconfiando de nada, segue com esse ataque agora com B5, B4, vai querer atacar aqui na ala da dama, mas o Alekhine só tem um lance bom e ele me encontra agora uma reviravolta fantástica aqui. É um jogo de altos e baixos, o Alekhine segue agora com torre por cavalo, olha que sequência fantástica. A gente fala o seguinte, tudo bem, peão toma e dama E6 foi jogada, mas de fato, qual é a grande ameaça da posição? A gente fica olhando e fala o seguinte, o cavalo não consegue ajudar no ataque por enquanto, o bispo menos ainda, a torre qualquer lance que ela fizer para atacar tá fácil de defender, né? A dama não tem cheque nem aqui nem lá, o cavalo tá segurando os cheques e o peão aqui tá protegido. Não entendi esse sacrifício do Alekhine, nem o Julia Breyer entendeu, porque ele segue aqui normalmente com o rei D8, ele quer trazer a torre, proteger o cavalo, vai estar tudo bem. Mas aqui o Alekhine me segue com uma sequência fantástica aqui. Ele que acabou de sacrificar a qualidade. A gente não tá vendo como continuar esse ataque, mas o Alekhine já tinha visto tudo. Cavalo por B5 aqui agora, ameaçando tudo e mais um pouco, né? Tem um ataque fenomenal aqui em D6, o cavalo entrando aqui é muito forte. E não tem jeito, esse cavalo precisa ser capturado, né? Tem ideias também de cavalo D4, tira a dama daí, coloca o cavalo lá em E6... É uma complicação toda, é melhor capturar esse cavalo e o Alekhine agora vai jogar com uma torre a menos. Mas esse lance desvia a proteção aqui de D6, o Alekhine segue com dama por D6, a gente fala ok, mas e agora Alekhine? Você tem uma torre a menos, né? Como continuar? E o Alekhine fala tudo bem, a gente joga com uma torre a menos. Dama em F6 aqui atacando a torre, dando o caminho para o peão passar, o cavalo tá cravado. Que coisa espetacular. Aqui o Jula segue com torre H7, colocando a torre em segurança. Computadores preferem torre 8 com jogo confuso ainda. Aqui depois de D6, rei C8. Claro, aqui recuperaria-se um pouco de material. E a dama está atacada e o bispo protege a torre. E agora caem os 3 peões aqui das negras. Com dama toma com cheque, dama toma com cheque e dama toma. Com um jogo aqui com chances para os dois lados, um jogo bem confuso, brancas com o peão passado, as pretas com uma qualidade a mais, no entanto talvez melhor para as brancas aqui, mas ainda muito difícil por conta dos ataques aqui ao rei, né? Então seria uma boa continuação jogar ainda com torre 8, dá para segurar, seria mais resistente. Mas o Julia Breyer segue com torre H7, faz diferença? Faz sim, D6 foi jogado, agora rei 8 e agora torre 1, galera, esse cavalo tá cravado, olha a confusão agora, torre A6 crava o peão, de forma que se capturar o cavalo, tá caindo agora aqui a dama. O Alekhine segue com dama G6, cheque. Aqui atacando também a torre, o cavalo tá cravado. Olha quanta cravada. A partida seguiu com torre F7 e a gente tem praticamente tudo tá cravado aqui, né? Essa torre tá cravada, o cavalo tá cravado, o peão tá cravado, é a dança das cravadas. A partida seguiu com o bispo D5 agora aqui, atacando a torre, o cavalo não pode fazer nada. Torre por D6, agora ataca o bispo, ataca a dama. E aqui o Alekhine segue recuperando material. Dama por F7, traz recupera aí a torre a menos que ele tinha. Rei D8, dama em F8 com cheque, dama em E8 cobre, vamos trocar, vamos jogar um finalzinho. Dama toma, rei toma e aqui bispo por B7. E no final das contas o Alekhine está satisfeito que no final dessa bagunça toda ele tem um peão a mais. No entanto também ele tem peões passados e conectados. Vamos ver como segue esse final, rei F7. A4, sem perder tempo. Cavalo D5 foi jogado? Bora pegar esse cachorro que pode dar trabalho. Bispo por D5, torre por D5 e aqui B4. Os peões passados e conectados vão avançando contra peões dobrados, né? Esse é o problema todo do Breyer. A partida segue com F3 e aqui A5 sem perder tempo. Torre D4, atacando aqui o peão. C3 protege o peão, ataca a torre. F2 tenta um golpe aqui, né?
Claro que o Alekhine não vai cair nessa, torre F1 foi jogado e torre F2 protege aqui o peão. A6 segue disparando, rei E6, B5, os peões avançados, peões passados e conectados, que coisa linda. A partida seguiu com F4, mas aqui o Alekhine não perde nem tempo. Poderia jogar B6, poderia jogar A7, mas o Alekhine vai para um bonito arremate aqui. Torre por peão, olha aí, não dando chance nenhuma pro Breyer. E depois de torre por peão, A7, não tem como segurar esse peão, olha que bonito. Ele vai ser promovido no próximo lance, a casa de A2 não está disponível para a torre e a torre não tem como voltar, né? É bonito demais, a partida ainda seguiu com torre F1 cheque, mas depois de rei B2, Julia Breyer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha que bonito, né? Mais um cheque aqui, rei B3, acabou cheque, né? A finalização de Juscelino, acabou cheque. Não tem como colocar a torre em A2, não tem como a torre voltar para defender a promoção. E o Alekhine tem uma posição completamente ganha. Que partida espetacular, o Alekhine que venceu esse torneio, um torneio dificílimo. Aqui a gente tem o relatório. Uma belíssima precisão, a gente vê os altos e baixos, né, que existiram nessa partida. O Alekhine, como a gente viu, começou melhor, ele acabou não jogando aquele G7, o Breyer voltou, né, e aí o Breyer acabou vacilando ali, não soube se defender dos ataques do Alekhine, e o Alekhine ficou melhor de novo, né. Uma partida emocionante, com um lance brilhante, além de tudo do Alekhine, foi o lance torre por F4, é quando ele vai, né, para aquela sequência bonita lá, depois sacrifica o cavalo e tudo mais, né. Então é isso, uma partida maravilhosa e histórica, espero que vocês tenham gostado. Aqui é sempre bom rever o campeão mundial Alekhine jogando, né? Espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!